De qualquer forma, sigamos. Senão vai demorar muito. Aqui a gente tem mais uma referência, né? O O é peixe, é por isso que a Akuma no Mi do Kaido é o O no Mi, né? Ele quer um peixe, enfim. O Luffy não se importou muito. Aqui a gente tem o vendedor de peixe. O Partis Bar, que é o bar da Makino. O Upslap, né? O prefeito. Sim, ele é um rato. Qual o nome da fruta do Kaido em japonês? Uo no Mi. Uo. Que é literalmente isso aqui, ó. Uo. Peixe. Porque a fruta do Kaido é a fruta do peixe. Só que é a mítica. Por isso que o Rayleigh se especializou em revestimento de navios. Sim. Então o Shanks inventou a história da Hito no Mi modelo Nika na hora que o Luffy comeu? Foi tipo no improviso? Não. Era o outro nome em que ela era conhecida. Porque o governo mundial apagou o nome dela da história. Mas isso não significa que o Shanks não sabia o nome dela. Isso não significa. Por quê? Porque eu vou dar uma coisa para vocês pensarem. Isso aqui é importante que vocês entendam, tá? E a gente vai fazer esses paralelos sempre que for necessário, do primeiro capítulo com o que a gente já sabe que está acontecendo, tá? Então vamos ver assim. Eu não vou mostrar muita coisa. Não é mesmo? Depois de ver o Luffy, ou o cartaz de procurado do Luffy no guia 5, é que o Shanks decide agir. Que era o despertar da fruta. Porque o Shanks ele não precisava só da fruta. Ele precisava que ela estivesse desperta. Sim. E, senhores, se vocês precisam... Sim, ele precisava dela desperta. E se vocês querem a maior prova de todas de que o Shanks não é o verdadeiro herdeiro do legado do Roger e de Joy Boy, a prova é a fruta. Porque a fruta poderia ter escolhido o Shanks, que já era um homem forte, que já era um pirata renomado, e que muito provavelmente conseguiria sem nenhum problema chegar em Laugh Tale. Mas ela escolhe um garoto. Ela não escolhe Shanks. Ela não escolhe o rato. Não. Ela escolhe o moleque. Então, de qualquer forma que você analise, ou o Shanks deu a fruta deliberadamente pro Luffy, ou o Luffy a comeu sem querer. E se ele a comeu sem querer, foi porque a fruta o escolheu. O que faz todo sentido, já que é uma Zoan. Então o Shanks não tem como ser bom de nenhuma forma. Porque se ele deu deliberadamente pro Luffy, era porque depois ele precisaria dele para conseguir a fruta. E se ele não fez isso de propósito, se ele simplesmente é um retardado, e me perdoem se eu tô soando capacitista, não é a intenção, se ele é só um imbecil... Obrigado. Ele não é só um imbecil, ele é um imbecil que não é bom o bastante. Porque senão a fruta teria escolhido, e ela não fez isso. Sigamos. E aqui nós vemos o Luffy falando que Makino, você não entende nada. Porque um homem às vezes precisa lutar e blá blá blá. Ah tá, a palavra que nasce na Mongólia, tudo bem. Não falarei, eu não costumo falar essa palavra, né? Enfim. Eles voltam, pedem saque. Aparentemente não tem nada demais aqui, além da âncora aqui, né? Bem interessante. O símbolo da âncora, né? É mostrado aqui no bar da Makino. Também nunca tinha reparado nisso. Sigamos em frente. O que o Luffy diz pro peixeiro? Ok, vamos ver.
Ele fala... Sakana Kurei, ele fala assim, eu quero um peixe. Ele fala, Sakana Kurei. Quero um peixe, tio peixeiro. Oh, Sakana Yano. Sakana Yano-san. É por isso que você queria que eu falasse Sakana Yano. É porque... Ah. Meu Deus. Pra quem não entendeu a piada, é porque peixe em japonês é sakana, ou sakana, né? Mas tudo bem, né? E sakanaya é peixaria, né? Então o Luffy fala sakana kurei, eu quero um peixe, sakanaya no chan, ou tio peixeiro. Beleza? Só você mesmo, garota alegre, pelo amor de Deus. Enfim, nada muito pra gente ver aqui. O Higuma volta de novo com esse... Eu queria entender que símbolo é esse aqui, velho. Que mostra no blusão do Higuma. É bem interessante isso aqui. Oda Sensei fez questão de desenhar isso aqui de novo. E aqui de novo, né? Enfim, aí a Makino vai pedir ajuda ao Upslap, né? A gente sabe o que acontece aqui, né? É parecido com o do Dragon. Talvez. É verdade, vamos ver aqui. Deixa eu dar um play aqui. Essa aqui não, é meio forçada, né? Não acho que tenha muito a ver com o do dragão não, mas tudo bem. Enfim, a gente sabe o que acontece aqui. Aqui o Luffy perde um dente. Algumas pessoas perguntaram se o Luffy... se o dente do Luffy volta sempre. Aí ele fala que o Oda Sensei fala no SBS que se ele beber leite volta, enfim. Vocês sabem a história. E aqui a gente vê o Upslap, né, pedindo por favor pra não matar o moleque, mas aí ele fala que não, esse moleque me irritou. E aí a famosa cena em que uma pessoa morre em One Piece, mesmo vocês canalhas dizendo que o Oda Sensei não mata ninguém, ele mata uma pessoa no primeiro capítulo, literalmente no primeiro, né? No final de One Piece, o mesmo Rei dos Mares que comeu o Higuma vai comer o barco inteiro do Shanks. Na barriga dele, o Higuma ainda vivo vai falar, nós somos One Piece. Calma, nós falaremos sobre o Rei dos Mares, calma lá. E aqui o Shanks continua provocando o Luffy, ele fala assim, e aí Luffy, você não falou que o seu soco era tão forte quanto um tiro de pistola, pistoro, tá? No mangá não tem flashback do Luffy anterior a esse capítulo? Tem. Claro que tem. Muitos, inclusive. Calma. Ele tem uma cicatriz de X na testa, o Kenshin desse mundo. Enfim, cala a boca. Eu gosto muito dessa cena. E ele fala, se você apontou a arma, né? Pistoro no ita karani wa inochi o kakeru yo. Significa, se apontou a arma, apostou a sua vida. Ele, hã? O que você tá falando? Ele fala, isso não foi feito para ameaçar. E aí o dom. E esse dom aqui, lembra que eu falei que ele pode ser escrito de várias formas diferentes? Esse dom tá escrito em katakana. No arco do post-time skip ele já tinha comido a fruta da borracha, né? Não? Acho que sim. Quando é mostrado depois da morte do Ace, né? Isso. Ele já tinha comido porque ele já tava com o chapéu de palha, né? O diferencial é o chapéu de palha. Se o Luffy tiver com o chapéu de palha, ele já comeu a fruta. Sempre. Sem exceção. Beleza? Enfim. Esse tá preto, bem carregado. E não só isso, ele tá com um fundo branco. É bem raro isso aqui de acontecer em One Piece, tá? É bem raro. Por ser uma cena pesada, por ser uma cena importante. Uma outra cena muito famosa por ter o fundo todo branco assim, é aquela cena famosa da fala do Barba Negra, lembram? Ela não tem nenhum background, ela não tem nenhum fundo. A gente vai ver poucas cenas assim em One Piece, hein? Poucas. Então guardem essa também aí, tá? Seguimos em frente. Aí eles falam, né? Seu desgraçado, seus covardes, você mataram ele. Ele fala assim, covarde, vocês acham que nós somos santos? Que tá na frente de vocês são piratas. E aí o Shanks fala a célebre frase dele. Ele fala assim, Ika, escutem, bandidos das montanhas, né? Sanzoku é bandido da montanha. Sanzoku é diferente de Kaizoku. Sanzoku é bandido da montanha, Kaizoku é bandido do mar. Ok? Então, pra grande maioria das coisas eu não ligo, vocês podem cuspir na minha cara, jogar comida em mim, fazer qualquer coisa, que a maioria das coisas eu vou dar risada. Mas independente de qualquer motivo, né, Ryu
independente do motivo, eu não perdoo quem machuca um amigo meu. Né? E foi essa cena, literalmente essa cena, que me ganhou em One Piece. Teve Bandido do Céu? Não que eu lembre. Tamo junto. Então, essa foi a cena que me ganhou. Essa aqui. Sigamos. Ele fala Shanks, aí ele dá risada, né? O Higuma, ha, 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 ha. A risada do Higuma é normal, não tem nada demais. Aí vai o Ben Beckman, né? Que ele usa... ele usa uma arma, né? O Ben Beckman, como vocês sabem, é um atirador, tá? Ou pelo menos ele tá usando um negócio de atirar. Né? Só que ele usa como um bastão. E ele dá essa porrada em todo mundo. E essa cena é bem legal. A gente vê ela também de novo no... quando ele aponta a arma pro Kizaru, né? Meteu o baseado no cara, no olho do cara. Porque, na verdade, ele apagou o cigarro no olho do cara, né? Porque aqui ele liga de novo, ele acende de novo, ó. Legal, né? Enfim, aí depois eles fogem, o Shanks fica desesperado. Essa é uma das cenas interessantes porque mostra que o Shanks realmente não é um cara tão ligado assim nas coisas. E isso pode destruir a teoria de que ele realmente queria que o Luffy comesse. Mas, enfim. Tem alguma dúvida aqui em algum balão? Vocês querem que eu fale alguma coisa? Se não tiverem, eu vou passar, tá? Vambora. E aqui é mostrado, né, por que o Higuma queria matar o Luffy. E aqui de novo tem outro Dom, ó. Tá vendo aqui, ó? Dom. Shanks é ator pago, só fingindo. Eu concordo. Enfim, ele chuta o Luffy na água. E aí vem o Rei dos Mares. E senhores, vocês sabem qual é a referência do primeiro Rei dos Mares que aparece? Não é bem um Rei dos Mares, ele não é tão grande quanto os outros, né? Mas enfim. Vocês sabem qual é a referência dele? E por que ele é bem diferente no mangá e no live action da Netflix? Tem um motivo. Vamos ver se vocês estão bons de referência. Muito bem, Eru. Não. Não. Alguém falou da Disney e com razão. A referência do primeiro Rei dos Mares, ou do primeiro monstro marinho que aparece na obra, é a Pequena Sereia. Você está insano? Eu não estou. Vocês lembram do... Eu não lembro o nome deles em português. Vocês lembram desses caras aqui? Sim. Esses caras aqui são a referência para esse cara aqui. Então, senhores, nós temos a primeira referência à Disney em One Piece. E vocês vão ver que a série é atolada delas. Atolada delas. Né? Sim. Yes, this is a Disney reference. Yes. Yes, it is. Sigamos. E depois... nós temos a primeira vez em que o Haki do Rei é usado. Aparentemente. Achei que tinha a ver com o crocodilo que comeu o braço do Capitão Gancho. Não. Por quê? Porque a referência do crocodilo e do Capitão Gancho é um outro personagem de One Piece. Esse cara aqui. Esqueceu dele? Esse cara aqui, ó. Essa é a referência do Capitão Gancho, literalmente. E do crocodilo. Não é mesmo? Mas não coloquemos o carro na frente dos bois. Como poderíamos esquecer da mãe?
Enfim, como vocês sabem, o Oda Sensei não planejava fazer com que o Shanks perdesse o braço. Isso aqui foi uma sugestão do primeiro editor de One Piece. Tá? E foi aqui que a história realmente começou. O motivo do Shanks nunca levá-lo nas suas aventuras era por causa da dureza do mar. Então Luffy percebeu a grandeza de Shanks e desejou ser como ele de todo o coração. E a gente vê um redemoinho de desespero. O primeiro, né? Teremos muitos na série, literalmente. E senhores, eu torço que ele não seja mal. Essa foi a desculpa que o Shanks deu. Qual é a palavra que o Shanks usa quando ele fala ou explica pro Barba Branca o que aconteceu com o braço dele? Vocês lembram? Vocês lembram? A palavra que o Shanks utiliza é aposta. Ele fala, eu apostei o meu braço na próxima geração. E senhores, o Shanks usa essa mesma palavra, eu acho que apenas mais uma vez. Neste capítulo, inclusive. Especificamente, aqui. Se apontou a arma, você apostou a sua vida. Não é mesmo? Perfeito. Sigamos. Onde a gente parou? Aqui na cena, né, do Shanks partindo com o bando dele de novo no Red Force. O navio do Shanks sempre foi o Red Force, foi o primeiro navio mostrado na obra, né? Então calma, se ele apostou na próxima geração, então por que ele tá indo atrás do One Piece? Supostamente ele não deveria deixar o tesouro para a próxima geração? Pois é. Na verdade, Imshin 016. 16 é Imo, né? Mas tudo bem. Então você deve ser malvado igual o Shanks, esse rato maldito. Se ele apostou o braço na nova geração, significa que ele precisava da nova geração. E é por isso que ele fala, vamos roubar o One Piece e não pegar. Porque, de novo, ele precisa da nova geração. Sim. Sim. Então, senhores, só nesse capítulo a gente já viu pelo menos uns 3 ou 4 motivos do Shanks ser um rato, em vez de um cara gente boa. Mas vocês são fãs dele, porque vocês fecham com Tenryubito, eu não fecho. Não, eu não. Sigamos. Aqui o Luffy fala que um dia vai encontrar companheiros que vão ser mais melhores ou tão bons quanto os do Shanks. E vão pegar o maior tesouro do mundo. E eu vou ser o rei dos piratas. Kaizoku... Meu Deus do céu. Kaizoku ni Ninateyaru. Ou vou ser o rei dos piratas. Oh, então você quer nos superar? Então... Konobo shio omae ni azukeru. Vou deixar esse chapéu com você. Esse é o meu tesouro querido. Taisetsu Naboshi. Literalmente. Chapéu querido. Mais uma cena com o fundo todo branco. E a gente sabe a importância dessa cena, né? O que ela representa. Literalmente, a vontade herdada. Aqui. E assim é como a história começa. Ele vai ser um dos grandes, sim. Ele me lembra eu mesmo quando era pequeno. Zarpar. Soste.
Shounen no Boken wa. Então, e assim, a aventura do garoto começa aqui, nesse mesmo local, 10 anos depois. Esse primeiro capítulo é uma introdução perfeita. Sim, esse capítulo é perfeito. E 10 anos depois. E aqui, senhores, ele fala: e aí, senhor da costa, né? Que era o primeiro nome que eles deram para os reis dos mares, ou como esse rei dos mares era chamado. Você escolheu muito mal o seu adversário. Agora eu vou te mostrar o golpe que eu treinei durante 10 anos. Gomu Gomu no Pistoro, ou Gun, que esse é o kanji de arma, né? Lembra que o Luffy tinha dito que o soco dele ia ser tão forte quanto um tiro de pistola? Literalmente. E percebam que o Luffy segurando o ombro para dar o soco, sim. Essa é uma baita página dupla, né? E percebam que as evoluções dos golpes mais fortes do Luffy são todas evoluções deste golpe aqui. E em todos eles vocês vão ver esse kanji. Vocês vão ver esse kanji no Red Rock. Vocês vão ver no Bajirangão, que ele usou para derrotar o Kaido. E em vários outros. Porque literalmente ele disse, e não se enganem, o Luffy não sabe mentir: o meu soco é tão forte quanto um tiro de pistola. E assim será. A no Doll Gatling também? Também. Ok? Você quer ver quais são os radicais formados pelo kanji? Gun. Não esse aqui. Acho que eu preciso ser um pouco mais específico. Aqui. Ok? Se vocês quiserem saber mais informações sobre o kanji, vejam aí. Eu não vou ficar explicando o radical agora, não. É bem chato e leva muito tempo. E eu não sou muito bom nisso também. Eu só leio e sei ou não sei o que ele é. Ok? Eu falei, essas lives são de análise do capítulo, não são aulas de japonês. Tá bom? Enfim. Sigamos. Senhores, esta página possui, muito provavelmente, o maior erro de tradução de todos os capítulos de One Piece já lançados. Vai ter análise todo dia? Todo dia acho que não, Daniel, eu nem consigo. Qual é a fala? Esta aqui. Esta é a fala que muito provavelmente tem o maior erro de tradução de todos. O que está escrito aqui? Que número é esse? Tá bem claro. Tá bem claro. O que o Luffy fala aqui é: primeiro eu preciso encontrar uns companheiros, Nakama. E ele fala bem claro: eu quero Hoshina, 10 pessoas. Então são 10 e acabou. Porque teoricamente já tem 10. Não, ele falou 10 companheiros. Ele não tá contando com ele, não. Tem mais um. E só um. Quem será? Eu literalmente não sei. Mas nós vamos descobrir juntos. Que comecem as agendas. E assim, o pequeno barco parte em busca dos companheiros que ele ainda não conheceu.
E é a primeira vez que o Luffy fala Kaizoku ni ore wa naru, que significa, pelo amor de Deus, eu vou ser. Não é serei. Ninguém fala serei, ninguém fala farei, ninguém fala navegarei. Ninguém faz o futuro do presente assim. É sempre vou fazer, vou lutar, vou comprar. A não ser que você queira enfatizar de alguma forma ou que a sua personalidade assim permita. Não é o caso com o Luffy. E a personalidade do Luffy é única. Única. Então é, eu vou ser o rei dos piratas. Pra ficar bonito no corte, Gui. Eu vou ser o rei dos piratas. Não é serei. Isso, perfeito. E este, senhores, é o fim do primeiro capítulo de One Piece. E esta foi a primeira live de análise. E eu espero que vocês tenham gostado.